O primeiro turno das eleições municipais é daqui a exatamente um mês. O repórter Roberto Kuvalik mostra por que é fundamental pesquisar a trajetória dos candidatos a vereador e a prefeito. A cada 4 anos, surge o mesmo anúncio de emprego nos municípios brasileiros. Há vagas para ajudar a construir o país. São mais de 63 mil vagas para prefeito e vereador em todo o Brasil e quase 500 mil candidatos. 8 candidatos por vaga, sinal de que o emprego é concorrido. Tem que ser dedicado naquilo que é tarefa que ele é determinado a fazer. E o patrão é você. É quem paga o salário e arca com prejuízos se não escolher bem o seu empregado. É aquela história exagerada de gente que diz que pega um peixão e só entrega um peixinho. Os pescadores aqui de Nova Viçosa, na Bahia, conhecem bem esse tipo de história. Caíram numa. O prefeito daqui fez aquela promessa que não poderia cumprir e perdeu o mandato. Os moradores descobriram no que dá cair em história de candidato. Há 4 anos, muitos eleitores votaram no ex-prefeito Márvio Mendes por causa de um projeto de desconto e isenção no IPTU, aprovado na época da eleição. Foi só ele ser eleito e o desconto foi cancelado por ser considerado ilegal. O Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato do prefeito e do vice. O relator do caso, o ministro Herman Benjamin, concordou com o Ministério Público, que afirmou que o que ocorreu na cidade foi um estelionato eleitoral. A crise política da cidade ainda rende discussões acaloradas. O turismo correu da cidade. Já falei que se for depender da prefeitura aqui, não tinha festa nenhuma. Se teve a festinha do forró do asfalto, é porque os comerciantes de Nova Viçosa ajudou e os povos correram atrás. O resultado foi uma crise econômica, uma cidade que vive da pesca e do turismo. Que nós possamos aprender a votar, né, para não sofrermos. Deixar esse negócio de favorzinho e de meu compadre. Para a presidente da Associação de Pousadas e Hotéis, foi como demitir um funcionário ineficiente. Você tira para nossa empresa, né? Funcionário não deu certo, você substitui. São a mesma coisa. A cidade é a nossa casa. Dos 5.568 prefeitos eleitos há 4 anos, 419 não estão mais no cargo. A maioria foi cassada por improbidade administrativa ou infração à legislação eleitoral. É sempre um processo doloroso, como sabem os eleitores de Nova Viçosa. Cada mês fica um prefeito. Entra e sai. Aí fica bagunçando, não faz nada pela cidade. Para evitar esse entra e sai, é preciso escolher bem. Eu tinha que ser sincero com o povo. Honestidade. As empresas de recrutamento de funcionários têm algumas dicas. A primeira, ver o currículo. Além dos seus dados, a experiência, ela diz muito sobre o profissional. É preciso evitar o mesmo erro que muitos patrões cometem. O primeiro erro muito comum na contratação é tentar contratar alguém igual a gente. No mundo político, é fácil traduzir isso para a gente tentando buscar alguém do mesmo sexo, da mesma cor de pele, da mesma orientação sexual ou da mesma religião que a gente. Esse é um erro e ele pode sair caro. A gente só deve levar em conta aquelas coisas que são importantes para o trabalho que a gente está contratando. E, nesse caso, para o trabalho político que vai ser feito. O segundo passo, ver a folha corrida do candidato. Se ele já esteve envolvido em corrupção ou se administra bem o dinheiro público. Um dos serviços que ajudam o eleitor é o site do Ministério Público Federal, que mostra como as verbas das prefeituras são administradas. Mas com tantos candidatos, é difícil para o eleitor levantar a ficha de cada um deles. Então que ele olhe pelo menos os partidos no seu município. Qual é o histórico daquele partido? Ele já esteve envolvido em corrupção, fez uma boa gestão, serve pelo menos para ele escolher que partido ele vai votar e assim orientar um pouco o seu voto. O passo seguinte é a entrevista de emprego, ver o candidato olho no olho. É para isso que existem os debates. É preciso ver se o candidato está preparado para o cargo. Acho que uma primeira checagem, o primeiro nível da checagem é se a promessa está dentro do cargo. Se um prefeito está discutindo assuntos de segurança que vão ser decisões do governador, isso são sinais claros de que essas promessas não vão ser cumpridas. E depois de tanta promessa não cumprida, de tanto dinheiro jogado fora, o patrão está ficando exigente. Eu deixo esse recado
que eles tenham respeito pelo cidadão brasileiro, pelo cidadão que trabalha, que eles enxerguem a gente como cidadão, que eles não fiquem bagunçando com o dinheiro público, igualmente a gente está vendo aí a administração brasileira, em modo geral, bagunçando com o dinheiro público. Eu tenho orgulho de ser pescador, mas eu me envergonho daqueles que se dizem representante do povo, vim prometer e na hora H não cumprir. A resposta nossa, pobre, para o político demagogo, enganador, é só na hora de votar, meu amigo. Só na hora de votar. O ex-prefeito de Nova Viçosa, Márvio Mendes, entende que não houve estelionato eleitoral. Ele argumenta que, como presidente da Câmara de Vereadores, ele botou em votação o projeto da prefeitura que concedia descontos e anistiava multas e juros do IPTU. Ele disse que o projeto foi aprovado e que, em seguida, ele ganhou a eleição. Mas o prefeito que o apoiava vetou o projeto antes de deixar o cargo.